Louvado seja Deus por esta noite nós estarmos reunidos em sua maravilhosa presença. Aproveitando que os irmãos estão de pé, quero deixar aqui algo da parte de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1. Desde já externo a minha gratidão ao meu pastor Marcelo pela oportunidade, minha esposa que está aqui comigo, e a toda a igreja do Ministério Ressuscitar. Deus vos abençoe. E o Senhor está na minha oração, viu, pastor Hermes? O inimigo, eu cheguei, o inimigo já quis se levantar, irmão. O inimigo é tremendo. Mas Deus seja louvado pela vida desses homens de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 4, versículo de número 8, e logo após o 14, diz a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, disse ele, que de mim ouvistes. O 8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. 14 diz, e todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Agora abra sua Bíblia lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 1. E diz a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora 9. Antes de você tomar o seu assento, olha para esse irmão cheiroso, bonito que está do seu lado e diga para ele, hoje você precisa entender que o Espírito Santo habita em vós. Tome os vossos assentos nessa noite. Irmãos, todos nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção, ele é o penhor da nossa alma, é o Espírito Santo que nos conduz, é ele que nos ensina, é ele que intercede por nós junto ao Pai. O Espírito Santo é aquele que nos dá a diretriz a qual o cristão ele deve caminhar. E todo cristão ele deve conhecer, todo cristão deve se relacionar, todo cristão precisa ter essa intimidade, esse elo. E dentre tantas coisas, o Espírito Santo é aquele que torna a voz de Deus audível nas nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que traz sobre nós essa sensibilidade para ver, ouvir e até mesmo sentir as manifestações de Deus sobre nós. É o Espírito Santo que nos faz caminhar no propósito a qual Deus tem para a minha e para a sua vida. É Ele. O Espírito Santo, então, assim como o Pai, eles atuavam desde o princípio em prol a salvação da humanidade, nós podemos observar que o Espírito Santo também ele trabalhou no Antigo Testamento, desde quando começou, nós entendemos a respeito da criação, a respeito daquilo que Deus queria com um propósito para a minha e para a sua vida. E uma das primeiras manifestações do Espírito Santo, ele participa desse momento de criação. O Espírito Santo ele vai atuar de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 2.
palavra de Deus vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Logo em seguida, a palavra de Deus também vai dizer que o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. O que me chama a atenção é que alguma das versões que a gente vamos estudar, a gente busca para ter um entendimento melhor, é que algumas traduções vai nos dizer que o Espírito Santo, ele movia-se. Mas a palavra original para esse contexto, o Espírito Santo, ele estava sobre as águas. E dá um entendimento, para você entender melhor o que seria isso, que o Espírito Santo estava fazendo naquele exato momento. É como se fosse uma galinha que fica sobre os seus ovos para chocá-los e trazer a vida dos seus pintainhos ao mundo. Era assim que o Espírito Santo estava conduzindo aquele momento, para trazer a originalidade daquilo que Deus precisava trazer sobre algo que era vazio, sobre algo que não existia e trazer à existência. Essa era a função do Espírito Santo naquele momento. E assim, desde o princípio, o Espírito Santo, ele participa da criação e agora ele vai também ter as suas ferramentas. O Espírito Santo, ele tem a sua atuação no início de tudo. Porém, o Espírito Santo naquela época, pastor, ele era dado por medidas. O Espírito Santo não é como hoje nós conhecemos a sua atuação, não, pelo contrário. Naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele tinha a finalidade apenas de capacitar alguém e depois ele se retirava. A Bíblia vai dizer que em Êxodo, Deus vai entregar para Moisés, Deus vai entregar na mão daquele escolhido uma construção, um modelo chamado tabernáculo. Porém, o que me chamou a atenção, que Moisés recebe, mas não é Moisés que vai construir. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus vai capacitar um homem chamado Bezalel para dar esta construção. E após a construção do templo concretizada, do tabernáculo concretizada, o Espírito Santo se retira de Bezalel. E eu comecei a entender por que o Espírito Santo, uma ferramenta tão preciosa, era dada somente por medida. Nós vamos caminhando com a Bíblia para nós entendermos. Depois de um tempo, o Espírito Santo tornou ou tomou posse de diversas pessoas no Antigo Testamento para libertar, para salvar, para tentar trazer algo da parte de Deus à vida daqueles que o pediam, à vida daqueles que precisavam. Se nós olhar para o exemplo bíblico, nós vamos ver que no livro de Juízes, ele vai vir sobre algumas pessoas. Primeiro, ele vai vir sobre a vida de Otiniel. Se nós olhar no livro de Juízes também, o Espírito Santo vai vir por medida na vida de Gideão. Se nós olhar para o livro de Juízes, Jefité também recebe a presença do Espírito de Deus. E quando não, Sansão também vai receber essa presença. Porém, é por medida. No Antigo Testamento, há 3 expressões principais para a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. A primeira atuação, ele vinha sobre alguém. A segunda atuação, ele repousava sobre alguém. Na terceira atuação, ele enchia alguém. Então, o Espírito Santo, ele tinha por esta ferramenta, trazer, encher e depois se retirar. Fazer o que tinha que ser feito, mas depois voltar a quem era de prioridade. E quando nós olhamos, não só foi os livros dos Juízes, o Espírito Santo também capacitou reis, como nós olhamos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, o Espírito é algo que vinha, operava e depois voltava. Estão entendendo? Digam amém. Mas agora, sem sombra de dúvida, uma das passagens bíblicas que me inspirou e me traz uma admiração é a qual está relatada em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Aqui, meu coração começou a tremer ao ler estes versículos bíblicos. A palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo vai dizer a Maria: descerá sobre ti um Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como a sua sombra. Pelo que também o santo que há de ti de nascer será chamado Emanuel.
E para quem sabe, quem é bom de Bíblia e gosta de estudar, a tradução de Emanuel é Deus conosco. Durante o período do tempo abrangente dos 4 evangelhos, a atuação do Espírito Santo, pastor Marcelo, estava totalmente centralizada na pessoa de Cristo. Durante os 4 evangelhos, a qual é apresentado para as nossas vidas, a atuação do Espírito Santo, ele estava centrada na pessoa de Cristo. Olha para cá. Quando nós olhamos, nós vamos ver que Cristo, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus, ele foi revestido pelo Espírito Santo. Jesus ofereceu a si mesmo como expiação pelos meus e pelos seus pecados pelo Espírito Santo. E não sei se você vai dar um glória por isso. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito. E quando eu olho para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, por fim, Jesus vai dar mandamentos por intermédio de quem? Do Espírito Santo. E aqui eu vou começar, porque o meu pastor só me deu 20 minutos. Vou orar pela sua vida, pastor. Olha para cá. Atos dos Apóstolos, ele vai ser escrito por Lucas, conhecido como doutor. Ele vai ser relatado por esse médico. Há um amigo chamado Teófilo, aproximadamente 62, 63 anos depois de Cristo. Isso todo mundo sabe. Isso aqui é o beabá de quem serve a Deus. Só que o que me chama a atenção é que essa obra ela vem tornar parte do canão dos livros inspirados por Deus. E dentro de Atos dos Apóstolos, nós precisamos entender que Atos vai apresentar 3 ações muito valiosas. Primeira ação, a ascensão de Cristo, quando Cristo está subindo aos céus. A segunda, a descida. E a terceira, a expansão. Então Cristo está subindo, a segunda ação, o Espírito está descendo. E o que a igreja precisa fazer? Que me chama a atenção que Atos dos Apóstolos, ele é conhecido como o livro do agir. Mas eu vou de encontro a isso. Porque Atos dos Apóstolos ele pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Por que você está dizendo isso? Olha aqui, pastor Hermes. Se você ler todas as cartas paulinhas, se você procurar sobre todos os evangelhos, você vai ver que o único contexto, o único livro que não tem uma expressão, que é a palavra amém, é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não contém a expressão amém. Por quê? Porque a maioria das cartas, ela vai dizer e vai dar o término com essa expressão. É algo que está terminando, algo que já se findou, algo que chegou ao fim. Porém, você vai me perguntar, mas Hector, por que Atos dos Apóstolos não termina com a expressão amém? Porque a obra... Não, você não entendeu. Deixa eu dizer algo para você. Sabe por que Atos dos Apóstolos não termina com a expressão amém? Porque a obra do Espírito Santo não acabou. Ele ainda trabalha no meio da igreja. Ele ainda trabalha no meio dos seus. Sabe quando isso vai acabar? Quando o Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 ao 16 dizer: e viu o céu aberto. E eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chamava Verdadeiro e Fiel, e seus olhos eram como chamas de fogo, e a sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e no seu manto da sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis. Dos apóstolos, ele não coloca no centro da atenção os homens de Deus, mas sim o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos não coloca no centro as mulheres de Deus, mas o Espírito Santo. Por quê? Porque quem fala e faz não é o homem, é Deus. O poder que transforma a vida não vem do homem, vem de Deus. O que eu preciso entender que
a minha vida e a tua não está na mão daquele que está sobre a terra, mas está na mão daquele que está sentado sobre um trono. Quem pode dar um glória por isso? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, a qual nós fizemos menção, é perceptível que esse texto é um texto influenciador. E ele pode ser comparado com uma garantia da fé cristã, principalmente no nosso meio, porque eu ainda me considero pentecostal. Eu ainda me considero do manto. Minha esposa falou: tu vai pôr gravata para pregar hoje? Falei: vou, porque meu princípio eu carrego comigo. Não é usos e costumes, mas é princípio meu. Nada contra, mas isso é meu. Aí o pastor chegou e falou, o Mário também falou: está bonito. O pastor falou: porque antes você ia para o mundo, você se vestia bonito, né? Agora você vem passeia, quer vir de qualquer jeito? Vou devagarzinho, não fecha a cara não, olha para mim. Fecha a cara não. Quando nós lemos o capítulo 3 de Atos, pastor, nós vamos ver que esse texto é um texto que traz uma garantia da fé cristã. Principalmente no nosso meio pentecostal, no nosso meio que entende essa questão de viver o agir do Espírito Santo. É um registro que todos conhecem. Todo mundo já fez menção. Eu já ouvi várias pregações. O pastor Marcelo, que está na caminhada há mais tempo, também já sabe. Pedro e João estão subindo. Para onde? Para o templo. O interessante é que o que Pedro e João estão fazendo é algo que eles vão vir após uma magnífica vigília. Uma vigília que acabaram de acontecer, pastor Marcelo. Quem gosta de vigília, dá um glória aí, deixa eu ver. Você nem sabe o que é vigília. Você nem sabe o que é vigília. Vigília, ultimamente, que eu fiquei sabendo aí, nego pula, nego roda, nego faz tudo. Vigília para mim ainda é oração. É ou não é, pastor? Vigília para mim ainda é você passar de joelhos. E Pedro e João estão subindo. Aonde? O templo. Para quê? Para orar. Só que Pedro e João estão vindo de uma vigília. Está vindo de um momento constante. E quantos dias eles estavam ali? 10 dias. Repita comigo, 10 dias. 10 dias que eles estão buscando uma promessa que Jesus deixou para o seu colegiado apostólico. Uma promessa que Jesus fez e deixou para aqueles que o seguiam. E onde está essa promessa? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. A palavra de Deus vai dizer: e estando com ele, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Abre um parênteses. Tem crente que Deus fala com ele hoje, amanhã ele já quer que Deus faz. Tem crente que Deus fala com ele nessa noite, e ele quer que as coisas aconteçam amanhã. Aí o Deus não opera no momento, e ele joga toda a responsabilidade para Deus. Diga comigo, eu preciso. E fala mais forte, diga, eu preciso esperar o tempo de Deus na minha vida. Você precisa entender que uma das ferramentas que Deus vai usar para mim e para a tua vida é o tempo. E essa é uma grande ferramenta que Deus vai usar para mim e para você. Tempo. Mas deixa eu dizer algo para o teu coração. Na história bíblica, até onde eu conheço, é perceptível que para haver uma manifestação de Deus é necessário buscar. Salmos de número 120, verso 1, Davi está dizendo assim, ó: na minha angústia, no meu pior momento, na minha pior situação, eu clamei ao Senhor. Se você olhar para Salmo 61, verso 1, olha de novo. O salmista está dizendo: ouve-me, ó meu clamor, ó Deus, e atenta para as minhas orações. Se você olhar também para Jeremias, Deus está dizendo: ô Jeremias, você quer alguma coisa comigo? Clame a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes. Uma das coisas mais incríveis que Deus pode colocar na criação do ser humano, uma das coisas mais incríveis que Deus pode colocar, não, que Deus colocou na criação do ser humano, pastor, é a mente. Pastor Edson, reverendo, está aqui. Olha para mim, pastor Edson.
Você acredita que a mente é uma das coisas mais magníficas que Deus colocou sobre nós? Quer ver? Quantos dias os discípulos estavam buscando? Diga comigo, 10 dias. Agora, olha como tua mente é poderosa, quer ver? Eles estavam dentro de um cenáculo. Cenáculo, representatividade hoje do templo. Agora fecha os teus olhos. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Se abrir, Deus te fulmina. Fecha teus olhos. Tô brincando. Fecha teus olhos aí, irmão. Fecha aí. Que eu quero mostrar para você o poder da mente. Comece agora com a sua mente. Se eleve agora lá para dentro desse cenáculo. Se escuta só o som da minha voz. Você agora, dentro desse cenáculo, dentro da história do que está acontecendo. Olha como que sua mente é capaz de te levar lá. Você consegue ver os discípulos, talvez, todos de joelhos no chão, orando? Você consegue notar agora alguém passando para lá e para cá, buscando por uma promessa? Você consegue ver? Você consegue ter essa mentalidade? Porque eu, no meu nível espiritual, eu consigo me chegar lá dentro. Feche teus olhos e comece a sentir isso. E lá dentro tem 120 pessoas que estão dizendo no primeiro dia, Senhor, batiza-nos. E você está lá dentro, olha aí. No segundo dia, tem alguém dizendo lá, Senhor, eu ouvi tua promessa, batiza-nos. No terceiro dia, tem alguém que está dizendo, eu estou até com meu joelho cansado, mas está dizendo, Senhor, batiza-nos. E você lá dentro, vendo as circunstâncias acontecendo. E no quarto dia, alguém dizendo, Senhor, batiza-nos. No quinto dia, alguém pensando em desistir, mas o outro dando força para ele, dizendo, permanece. E alguém dizendo, Senhor, batiza-nos. Você consegue entender e consegue ver isso pelo poder da tua mente? No quinto dia, alguém está dizendo, Senhor, batiza-nos. No sexto dia, alguém está pensando em sair, mas os apóstolos dizendo, permanece, batiza-nos. No sétimo dia, alguém está pensando em parar, mas os apóstolos estão dizendo, permanece, batiza-nos. No oitavo dia, tem alguém dizendo, eu vou parar, não vai acontecer, mas tem alguém lá com fé dizendo, permanece, batiza-nos, Deus. No nono dia, tem alguém dizendo, vamos se colocar de pé e vamos sair, mas tem alguém falando, permanece, porque ele fez uma promessa e ele é fiel para cumprir. Batiza-nos. E no 10º dia, a palavra de Deus vai dizer, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. Só quem pode dar um glória, porque nessa noite não foi batizado A, não foi batizado B, todos. Remanaca série miando rabia, Miki canderá. Mas foi o pastor Marcelo só que foi batizado, por lá está dizendo, e todos. Foi somente o pastor Hermes? Não, todos. Você está quieto ainda? Aquela promessa aqui, ela respalda em você. E todos. Sabe por quê? Porque quando eu tenho uma busca pelo Espírito Santo, eu não sou cheio daquilo que o mundo pode me dar, mas eu sou cheio por aquilo que o céu já me reservou. Vou repetir de novo. Quando eu tenho uma busca constante pela pessoa do Espírito Santo, eu não sou cheio daquilo que o mundo pode me oferecer, mas eu sou cheio daquilo que o céu já me reservou. Mandarábia. Detalhe, são 10 dias. E eu estou ministrando para alguém aqui que até pensou em parar, pensou em desistir. Mas e se eu disser para você que o de repente de Deus pode chegar hoje na tua vida? Não, você não entendeu. Porque o texto de Atos 2 vai dizer, e de repente veio do céu. Olha para cá. E de repente veio da onde, pastor? Da onde? Veio da terra.
Vem da onde? E por que tu está procurando as coisas terrenas quando o teu negócio é com o céu? O de repente de Deus pode acontecer hoje. Você está aqui, mas você está aqui, mas o de repente de Deus pode estar acontecendo dentro da tua casa agora. Você está aqui, e o de repente de Deus pode estar acontecendo lá no teu irmão agora. Deus está dizendo para alguém: a sua busca vai mover o céu para você. O palco, o cenáculo, foi o palco, pastor, do lugar da oração, do lugar da busca. E interessante que ali no cenáculo, Jesus ele orou pelos seus discípulos. Ali, os discípulos oraram pelo derramamento do Espírito Santo. Só que outrora, o lugar que era de tristeza, o lugar que era de decepção, vai se transformar numa das experiências mais gloriosas. O lugar que era de dor, o lugar aonde estava sendo como a perca, vai ser transformado numa das manifestações mais gloriosas de que Deus já operou nessa terra. E se você não sabe, a oração, ela faz parte, ela é inerente ao ministério de Jesus. A oração é tão importante que os apóstolos vão dizer assim: mestre, ensina-nos a orar. A oração é tão importante que eles estão olhando para Jesus dizendo: papai, mestre, me ensina. Aí após a busca, a promessa através da oração acontece. E toda manifestação de Deus, todo o avivamento da história da igreja foram precedidas depois da oração. Escutei um aleluia só pela minha esposa. Deixa eu dizer, vou repetir de novo. Todas as manifestações de Deus, todos os avivamentos que aconteceram, eles procederam após uma oração. Ah, agora você entendeu. Você está achando que eu não estou de Bíblia? Atos capítulo 7. Estevão orou quando estava sendo apedrejado e o céu se abriu. Atos capítulo 8. Pedro e João oraram pelos samaritanos. Atos capítulo 9. Saulo orou depois da sua conversão. Atos capítulo 9, 36. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, os cristãos que estavam na casa de João Marcos oraram para Pedro, que estava preso. E o que Deus fez? Livrou ele da prisão? Não, livrou ele da prisão e da morte. Porque quem ora recebe algo que não é da terra. Quem ora abre portal celestial do céu para a sua vida. Então fica claro, pastor Inajara, que quando eu oro, algo tem que acontecer. Quando eu oro, pastor, o céu se abre. Eu não sei se você vai dar glória. Algo sempre acontece quando alguém se posiciona para orar. Algo sempre acontece quando você se posiciona a orar. Algo sempre acontece quando a igreja se posiciona para orar. Algo sempre acontece quando os diáconos se posicionam para orar. Algo acontece, olha para cá, quando alguém está com um propósito e coloca o joelho no chão para orar. Algo tem que acontecer. Olha para cá. Escuta. Atos capítulo de número 1, versículo 14, eles estão orando. E o que me chama a atenção é que a palavra vai dizer, e perseveraram. Perseveraram. Perseveraram.
perseveraram. E essa palavra do latim, ela significa perseverare. Eu ganhei uma Bíblia da minha esposa muito linda, a obra de Jimmy Swaggart. Você viu lá, né, pastor? E essa Bíblia ele vai dizer que esse perseverare, a tradução ela diz que é manter-se firme, conservar-se firme e constante, manter-se na mesma posição sem desviar o seu foco, persistir. Então, o entendimento que temos é que alguém recebe uma promessa, mas ele não abre mão. Ele não abre mão da promessa pela Netflix. Ele não abre mão da promessa por um simples momento no celular, no Instagram. Ele não abre mão da promessa por um simples momento nas redes sociais. Mas tem alguém perseverando. Aí tem crente que quer que coisas aconteçam, mas o teu momento com Deus é pouco. E Deus está dizendo, persevera. Persevera. Olha para cá. Quando os discípulos começam a orar, quando eles se colocam de joelhos no chão, o cenáculo, que era um lugar de dor, um lugar de derrota, o cenário começa a mudar. Pastor, eu vou revelar agora para a igreja. Quando você coloca o joelho no chão, o cenário da sua vida começa a mudar. O cenário que era de derrota começa a se transformar em cenário de vitória. O cenário que te trouxe dor agora muda, vai ser um cenário que te trará alegria. Quando eu coloco o joelho no chão, o cenário muda. E eu sei que até aqui os ataques foram tantos. Olha para cá. Eu sei que até aqui você até se enfraqueceu. O diabo quis que você acreditasse que já não tinha mais jeito para a tua vida, que já não tinha mais jeito para os teus negócios, que já não tinha jeito mais para a tua família, que já não tinha mais jeito para o teu... eu vou dizer, eu vou pregar. Mas Deus nessa noite está dizendo para alguém, quando tu ora, eu mudo o cenário. O diabo está tentando fazer você acreditar e fazer tirar todos os focos dos seus propósitos. Mas eu venho lembrar o mundo espiritual que a oração de um justo, a oração de um justo, ela pode muito os seus efeitos. Sabe o que, pastor? Sabe o que me chama a atenção? É que não é mais tempo de Satanás mostrar a força que ele tem para a igreja. Não é mais tempo do inimigo mostrar a força que ele tem contra a igreja. Mas chegou um tempo da igreja mostrar a força que ele tem. Não, você não entendeu. Ô pastor, a pessoa, ela faz uma imagem estranha do mundo espiritual. Olha para cá. Presta atenção. O inimigo está atacando a minha vida de uma forma, não é? Estou sendo atacado, bombardeado pelo inimigo. Mas espera aí. Vem aqui, pastor. Só um minuto. Fica parado aqui. Isso. Mateus vai dizer, lá no Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo para alguém chamado Pedro. Você coloca uma porta na sua casa, com que sinônimo, com que sentido? Passar por ela. Proteção, né, pastor? Proteção. Também. Proteção, né? Proteção. Você coloca um portão na sua casa, por? Proteção. Por? Proteção. Aí o crente está dizendo que o inferno está atacando ele. Mas está errado. Por quê? Porque a única... Porque se fosse o inferno que atacasse, aí sim eu ia de encontro com a Bíblia. Mas por que a palavra de Deus vai dizer que Jesus está usando uma porta para referir sobre uma proteção do inferno? Então a porta que está lá é para não ser acessada, certo? E o que Jesus vai dizer? Ô Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e a
porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Sabe o que estão dizendo? Quem tem que atacar não é Satanás, mas é uma igreja lavada. Glória! Só quem tem glória da glória para Deus essa noite. Só quem tem glória da glória para Deus essa noite. Deus está levantando uma igreja com poder. Então o ataque não é de Satanás para nós, mas é nós. Olha para esse irmão que está ao teu lado. Pega na mão dele, vai. Pede permissão, pega na mão dele. Diga para ele, a guerra já começou. Diga, está travada. Olha para ele, se tu é de guerra, entra. Deixa eu ver, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Cadê o segundo? Deixa eu ver. Eu sou o primeiro a entrar nessa guerra. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Glória! 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 Satanás não está brincando de ser Satanás. Não podemos brincar de ser cristão. Ah! Ô pastor! Satanás não tem medo do meu diploma que está pendurado lá na parede. Satanás não tem medo do teu diploma que está pendurado lá na parede. Satanás não tem medo do entendimento bíblico que nós temos. Não. Satanás, ele não tem medo de uma exegese, uma hermenêutica, uma oratória boa. Não. Olha para cá. Aos músicos. Você acha que Satanás ele tem medo do tenor, do barítono, do soprano, do contralto? Você acha que Satanás ele tem medo da frequência, da intensidade, da ressonância, da articulação, da respiração? Não, Satanás não tem medo. Mas o que deixa Satanás perturbado é quando encontra uma igreja posicionada. É quando encontra uma igreja em oração. Ó, já tem gente entendendo. É quando encontra uma igreja que vive a presença de Cristo na sua vida. Ei, Satanás fez você andar de cabeça baixa até hoje, porque hoje tu vai sair daqui diferente. Há uma promessa para a tua vida, e essa promessa se chama Espírito Santo de Deus. Glória! Quem tem glória, dá glória para Jesus essa noite. Vou finalizar agora, pastor. Glória. Pedro e João estão subindo. Está subindo ao templo, a hora nona, para orar, para buscar. O interessante é que quando nós colocamos nosso corpo em movimento, ó, eu já estou suado. Quando eu coloco o meu corpo em movimento, eu estou tendo uma perca de energia. Eu estou tendo uma perca de força, porque energia se refere à força. E Pedro e João estão subindo. Então, quando eu comecei a entender o texto, o Espírito Santo falou para mim, filho, o que Pedro e João está subindo, ou o que Pedro e João está gastando para subir, é uma força. Para quem entende no físico, materialismo, material, é essa força que eu estou tendo para ministrar. Mas o Espírito Santo falou para mim, o que Pedro e João estão subindo, a força que está movimentando ele já não é mais física. Alguém está entendendo? A força que está levando Pedro e João ao templo para subir para orar não é mais físico, é espiritual. Paulo entendeu isso quando ele declarou lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, dizendo, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E na onde? Na força de quem? O que está movimentando Pedro e João não é físico, é espiritual. É por isso que eu entendi. Descer é fácil. Vamos para o mundo espiritual.
Descer é fácil. Mundo material. Pastor, é mais fácil subir uma ladeira ou descê-la? Hã? Então vamos para o mundo espiritual? Descer é fácil, mas sem força tu não sobe. É por isso que o apóstolo Paulo ele entendeu. E a palavra fortalecei-vos aqui é tornar forte. No radical bíblico é fortalecer alguém que está fraco. É por isso que Paulo vai usar o antro da palavra quando ele diz, quando eu estou fraco, é aí que eu me sinto forte. Paulo está dizendo, quando o meu físico se decanta, cai, o semblante cai, é o poder dele que me renova. É por isso que Pedro e João estão subindo, porque a força que está movimentando eles não é física, é espiritual. Só que eles precisavam entender aquilo que Jesus disse. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Até que do alto seja revestido de força. E mais, ele vai mais além. Em capítulo 1 de Atos, versículo 8, vai dizer, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então o que está movimentando eles para subir agora é a força espiritual. Olha para cá. O interessante quando eles vão chegar na porta, pastor, o texto vai dizer, versículo 2 de Atos capítulo 3, que esse homem que está na porta, ele era trazido todos os dias. Eu vou apertar só um pouquinho, tá, pastor? Só um pouquinho só, mas 3 minutinhos eu finalizo. A Bíblia vai dizer que esse coxo era trazido todos os dias e colocado na porta do templo chamado Formosa a pedir esmola. Então fica claro, irmã Dorcas, que esse homem, ele só chegava perto do templo porque alguém o trazia. É nítido. A Bíblia vai dizer que todos os dias era essa mesma rotina. E aqui está o maior perigo. Aqui está o maior perigo quando você cai em uma rotina. É apenas mais um domingo. É apenas mais uma quarta. É apenas mais uma célula. Quando você cai na rotina, isso se torna perigoso. É quando alguém se acostuma com a situação que está vivendo. E o maior perigo é quando você acostuma com a situação que você está vivendo. Note que é todos os dias a mesma rotina, a mesma situação. E tem pessoa que está passando por processos difíceis, complicados, e já até se acostumou. E Deus está dizendo através da minha vida, minha boca, para você, não se acostume com a rotina. Não se acostume com a rotina. Tem pessoa que tanto faz se o rio correr para cima ou correr para baixo. É apenas mais um culto. Mas eu quero que você mude o pensamento, porque para você não é apenas mais um culto. Talvez pode ser o culto. E aonde ele era colocado, pastor? Na porta. Fala comigo, na porta. Então eu vejo uma intimidade com a porta e não com o templo. Porque tem pessoas que é assim. Pastor Inajara, tem pessoa que só vai ter intimidade com a porta. Nunca vai querer ter uma intimidade com o templo. Vou apertar um pouquinho mais agora. Caiu numa rotina espiritual tão grande que se acostuma com a porta. E alguém está dizendo assim, não, filho, eu preparei um templo. Talvez você vai me perguntar, mas por que a porta, Hector? Vou te dizer. Porque a porta, não estou dizendo dos diáconos, não, pelo amor de Deus, viu? É só expressão de palavra. Olha lá, o Romário já me olhou bravo, pastor. Ó, o Rafa tá ali também, falou, hoje esse pregador não passa daqui da porta. Olha para cá. Sabe por que a porta? Porque a porta eu fico como eu quero, eu não preciso de responsabilidades. Tenho intimidade com a porta, mas não quero ter com o templo. É por isso que eu me torno e vivo a mesma rotina todos os dias.
E Deus está dizendo para alguém: eu não te fiz para ter intimidade somente com a porta. Eu te fiz para ter intimidade com o templo. Araba, lemance. Tem alguém aqui nessa noite que já está entendendo. Na porta eu não preciso de responsabilidade. Na porta eu não preciso comentar. Eu não preciso atender o pastor. Na porta eu vou pregar dia de ceia. Me deu a oportunidade, eu vou rasgar o verbo. Na porta eu não preciso chegar no horário, porque hoje é difícil, né, pastor? Mas na porta eu fico como eu quero. E Deus está dizendo: eu não te chamei para viver a porta. Eu te chamei para viver o templo. Não leve a mal, não. É a mensagem cortou aqui. Não é à toa que hoje era 6h30, 6h40 eu estava de joelho dobrado. A mensagem corta aqui primeiro. Olha para cá. Esse homem vai olhar e eu finalizo aqui, pastor. Vai olhar para Pedro e João e vai dizer: dai-me uma esmola. Olha o que o texto diz. Que João e Pedro vão olhar para ele e vai dizer: olha para nós. Nós não temos nada. Realmente, eles não tinham nada. Pedro deixou a pesca. João estava na sua conduta também, sendo levado por ele. Realmente, eles não tinham o que dar. E eu até entendo isso. Mas a palavra de Deus vai dizer: o que eles tinham, o dinheiro não pode comprar. O que eles tinham, a matéria não pode fazer. O que eles tinham, a medicina muitas das vezes erra. E o que eles tinham? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. É o que está faltando em muitas igrejas hoje. O levanta e anda. Deus nessa noite me trouxe num culto de ceia para dizer: pare de viver a intimidade com a porta, venha viver a intimidade com o templo, porque o que eu tenho dentro do templo é para fazer você viver o extraordinário. Não é ouro, não é prata, mas isso é o que eles deram. E o que eles deram? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta.